Boa tarde, meu nome é Camila, sou aluna da Universidade Federal de Ouro Preto, do Polo de Coromandel, atendendo aí ao pedido do estágio supervisionado, professora Helena e da tutora Soraya. Hoje vou falar um pouquinho sobre migração e urbanização para alunos do 8º ano do ensino fundamental. A migração. A migração ela é o deslocamento populacional de um lugar para o outro, né? Que ocorre por diversas razões, provocando transformações socioespaciais, temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Nós temos aí diferença entre migração, emigração e imigração, né? O que seria essa migração? Essa migração, ela remete a qualquer movimento populacional pelo espaço geográfico. Já a imigração, ela refere o quê? A saída de um indivíduo de um determinado território. E a imigração, ela associa a chegada do indivíduo em um novo território, né? Quando uma pessoa está chegando em um novo território. Então, essa é a diferença entre essas três. E quais são, né, os tipos e as causas da imigração? Temos aí, né, que é econômica, temos aí condições climáticas e desastres, guerras, conflitos crises de caráter político ou socioeconômico, perseguições religiosas, étnicas e culturais, né? Então, assim, quando a gente fala econômica, ela relaciona o quê? Relaciona com busca por ofertas de emprego, né? Melhores salários, melhores condições de vida, né? Daquelas pessoas que encontram seu local de origem. E em caso específico, a imigração é incentivada como forma de ampliar a oferta de mão de obra no país e naqueles poucos populosos ou onde avança o processo de envelhecimento populacional, né? Aí um exemplo aí, como é o caso de Portugal, né? População economicamente ativa e aumento das taxas de dependência. Quando a gente fala também sobre condições climáticas e desastres naturais, quando em alguma área do globo, né, teve alguma ocorrência de desastre ambiental, atrelados aí às condições atmosféricas ou não. Exemplo, um terremoto, um tsunami, né, pode motivar a buscar novos lugares para se viver. Guerras, né, quando a gente fala de guerras, conflitos e crises de caráter político ou socioeconômico, essas causas aí, elas podem ter origem tanto estrutural quanto conjuntural, que tem se mostrado cada vez mais comum para o deslocamento de pessoas atualmente, né? Aí observamos aí o grande número de venezuelanos que ingressaram no Brasil para fugir de situações de crise no seu país, né? Temos aí também perseguições religiosas, né? Que determinado grupo religioso e étnico sofrem por perseguição a ponto de terem de deixar suas casas, seus países em busca de um lugar, né, que lhe ofereça maior segurança e liberdade para seguir com suas vidas, né? Então, esses aí pode ser uma das causas da imigração. Pulando um pouquinho, vamos falar também sobre a urbanização, né? O que é a urbanização? A urbanização, ela é um fenômeno que está ligado ao crescimento populacional territorial das cidades, ou seja, ela é o crescimento das cidades, tanto na população quanto na extensão territorial. Ela é um processo em que o espaço rural ele transforma em espaço urbano, com consequência a migração populacional do tipo de cidade, que quando ocorre de forma intensa é acelerada e chamada de êxodo rural. A história da urbanização, né? A urbanização é um fenômeno que existe desde o período
Neolítico, quando cidades surgiram há mais de 6.000 anos. O processo de urbanização no Brasil tem início aí no século XX, com o êxodo rural, ou seja, o deslocamento de pessoas do campo, né, para a cidade em busca de melhorias de condições de vida, né? Quando as cidades surgiram aí há mais de 6.000 anos, né, elas foram chamadas civilizações hidráulicas e nasceram pelos leitos aos rios Tigres, Eufrates, Nilo e Indo, nas regiões do Egito, China e Índia, sem falar da urbanização na Grécia e em Roma, né? Aí, entre o século XIX e o século XX, com a expansão do modelo industrial para o resto do planeta, o mundo urbanizado passou a ser uma realidade, a qual tudo que indica, né, que permanecerá dominante nesse século aí, XXI. E quais são essas consequências da urbanização, né? Temos aí a favelização, né, que é a falta de planejamento e de políticas públicas, né, faz com que muitas pessoas ocupem áreas terrenas, né, muitas vezes em área de risco, né? A favelização, ela é uma consequência aí do inchaço urbano, né, muita gente, e da ocupação desordenada das cidades. O excesso de lixo, né, é também uma das consequências, né, porque onde há maior concentração de pessoas, há também um maior produção de lixo, E o aumento do número de habitantes nas grandes cidades fez com que houvesse mais produção de lixo, que por sua vez, né, é descartado de maneira incorreta, né, provocando outros problemas urbanos e também problemas ambientais. Temos aí também a poluição, né, que a questão da poluição pode ter diversas naturezas, né? As grandes cidades concentram, além de um elevado número de habitantes, também um grande número de indústrias e automóveis, que diariamente emite diversos gases poluentes à atmosfera, causando poluição do ar. A violência, né, que é processos como marginalização da população por meio de favelização ou da ocupação desordenada, que contribuem para o aumento da violência, né? Ou seja, um inchaço das cidades associado à incapacidade de abrigar toda a população, as condições insalubres de moradia e a falta de políticas públicas que atendam aí essa parcela da população, tem como consequência direta o aumento da criminalidade. Agora vamos fazer uns exercícios, né, de geografia, né, falando aí um pouquinho desse tema que a gente falou, né, da migração, da urbanização, né. Lembrando aí também, voltando lá na migração, é importante falar que a migração interna, ela é aquela que ocorre de dentro de um mesmo país ou região, né? Ou seja, o deslocamento ocorre dentro das fronteiras nacionais por meio de movimentação entre cidades, regiões, assim como entre zona rural e urbana. Já a migração externa é aquela que é caracterizada pelo deslocamento entre diferentes países, né? Na primeira atividade, temos isso aí. Vocês vão definir o que é migração, né? Vocês vão lembrar aí o que é migração e vão definir, falar com as suas palavras o que é essa migração. Depois vai explicar a diferença entre a migração interna e a migração externa, né? Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Vou falar com suas palavras. Temos aí a alternativa número 2, né? Atividade número 2, aí você vai marcar a alternativa que está correta. O movimento ou deslocamento das pessoas e a população pela superfície terrestre é a definição de... Você vai falar aí qual que é, hein? Vocês vão marcar qual que é a correta. Será que seria migração? Será que seria êxodo rural? Imigração? Emigração? Turismo? Na próxima atividade, um dos processos migratórios mais comuns no mundo a partir da primeira revolução industrial é o que se define pela saída de indivíduos de campo rumo às cidades. Esse tipo de migração é dominado. Vocês vão marcar qual que ela é denominada, né? A próxima, né? E a última. Impactos da migração na sociedade, né? Discuta como a migração ela pode influenciar a cultura de um país
Explique como a migração pode afetar o mercado de trabalho de um país. Depois tem uma atividade aí sobre definição e conceitos. O que é urbanização? E você vai explicar a diferença entre urbanização e urbanismo. Na próxima atividade, a urbanização é um processo espacial que resulta no crescimento da área urbana ocupada pelas cidades e pela população. No Brasil, esse fenômeno aconteceu de maneira muito intensa na segunda metade do século XX em razão foi em razão de quê? A próxima atividade. O processo de urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de forma lenta e gradual, de maneira que houve uma estruturação das cidades e um investimento em políticas de emprego e renda para a população. Por sua vez, nos países subdesenvolvidos, a urbanização foi caracterizada vocês vão falar, será que foi pelo emprego de mão de obra escrava na construção civil? Será que foi pelo fenômeno de políticas públicas para habitação social? O Brasil, assim como a maioria dos países subdesenvolvidos, sofreu um processo de urbanização muito acelerado, um problema social derivado do crescimento das cidades foi. O que seria esse problema aí derivado do crescimento das cidades? Aí depois a próxima você vai falar, né, de 3 problemas comuns enfrentados aí na área urbana. Vocês vão estar colocando aí, viu? Com as suas palavras. Depois, só essas atividades, essa aqui tá as referências, né, das imagens, referência dos exercícios, onde foi tirados os exercícios, certinho? Muito obrigada.